Após uma introdução sobre Low Volume Evacuation e High Volume Evacuation na parte 2 dessa série, vamos aqui na parte 3 mostrar as diferenças entre a tal sucção dos equipos e as bombas de vácuo, tanto as nacionais quanto as de outros países, enfatizando a diferença de especificações entre elas. Tenho certeza de que você vai ficar chocado com muita coisa. Preparado para tomar um choque de realidade? Então vamos lá. Sucção do equipamento. Você sabe como ela é gerada? A sucção dos equipos é baseada num princípio idealizado há 224 anos atrás pelo físico Giovanni Battista Venturi, em 1797. Princípio este que recebeu o nome de efeito Venturi. Aqui eu vou mostrar para vocês o efeito Venturi. Considere um sistema fechado com entrada de ar comprimido por uma extremidade e saída por outra. Em qualquer ponto que colocasse um duto, a pressão dentro desse duto seria a mesma, com o mesmo nível de elevação do fluido dentro dos mesmos. Quando há um estreitamento da passagem desse fluido em um determinado ponto, há uma diminuição da sua área de escoamento e um aumento da sua velocidade, resultando em uma diminuição da pressão nesse ponto. O duto que está ligado nessa região de estreitamento realizará a sucção de qualquer fluido que esteja em contato com sua extremidade. Portanto, a válvula Venturi cria um vácuo em um duto a partir da passagem de ar comprimido por um estreitamento no ramo principal. Esta é a representação de uma seção transversal de um aspirador Venturi ou válvula Venturi de odontologia. Por um lado, em um bico, entra ar comprimido. Esse ar comprimido sofre um estreitamento de passagem. Esse ar é jogado por uma outra câmara, onde há uma passagem desse ar, por onde ele vai ser evacuado, e é criada uma pressão negativa nessa câmara. Quando eu tenho um ducto unindo o meio externo com o interior dessa câmara, na qual foi gerada uma pressão negativa, eu tenho a obtenção de sucção através desse duto. Tudo que for sugado por esse duto vai ser despejado na mesma saída que o ar comprimido é eliminado. Essas são fotos dos Venturis odontológicos mais antigos, alguns com copos transparentes, outros com copos leitosos. Essa é uma válvula do tipo Venturi para produção de vácuo. Essa ponta que reduz a saída de ar, então o ar comprimido entra por aqui, ele sai por aqui. Tem um orifício ali dentro, por onde sai esse cano, que é onde é feita a aspiração. Injetando ar comprimido com essa pistola, o ar sai por aqui. Vamos ver aqui com essa tira de papel o que acontece. E aqui não acontece nada. O ar vai entrar por aqui, ser injetado por essa ponta. Aqui o ar vai ser forçado por essa ponta, cria um vácuo que vai passar por aquele orifício e puxa pela mangueira daqui. Vamos lá, de novo. Então, o ar saindo. E agora, o vácuo produzido. Vejam que não é um vácuo muito potente. Aqui fotos de Venturis atuais. Eles são bem menores do que os Venturis antigos, tem cerca de 1/4 ou 1/5 do tamanho, ou até menores. Vale aqui lembrar algo importante. A quantidade de vácuo ou a potência do vácuo gerada por uma válvula Venturi é proporcional ao consumo de ar comprimido. Isso vai ter uma influência muito grande no cálculo da capacidade que seu compressor precisa para você tocar seu consultório, considerando o uso concomitante de uma autorrotação com um sugador continuamente, por exemplo. É sabido pelos técnicos de equipamento que Venturis da marca Cavo consomem mais ar comprimido, por isso demandam um compressor de maior capacidade. Mas afinal de contas, qual o fluxo salivar de uma pessoa normal? Estudos falam de valores médios de 1,5 litros por dia, mas qual seria a produção por minuto? Esse estudo encontrou valores mais baixos proporcionalmente, quase a metade, ou seja, 0,48 ml por minuto. Uma seringa tríplice média gera um esguicho de água de 145 ml por minuto. O sugador Venturi do equipo Olsen tem uma vazão de água medida em aproximadamente 140 ml por minuto. Segundo esses valores, podemos verificar que existe um certo equilíbrio, ou melhor, uma suficiência da sucção para situações normais com o uso intermitente da seringa tríplice. Mas devemos frisar que estamos falando de líquidos, não de spray. Agora, a grande pergunta: seria esse valor suficiente para a aspiração do spray? Diferentemente do valor que vimos anteriormente,
que era de vazão de líquidos, o valor que devemos nos atentar agora é o de vazão de ar, que no caso do Venturi do equipo Olsen é de aproximadamente 21 litros por minuto. Seria esse valor suficiente para a aspiração do spray? Vou responder a isso com um artigo. Nesse estudo de 2019 foi feita a simulação de um sistema respiratório de um dentista, usando máscara cirúrgica e também respiradores N95. Durante 2 minutos foi realizado o desgaste de dentes permanentes com alta rotação, com pontas novas e irrigação ligada. Tudo isso sempre na mesma distância do operador. Verificou-se que utilizando centrais de sucção que proporcionam um fluxo de sucção de 28,5 litros por minuto, isso foi insuficiente para evitar a aspiração de partículas desgastadas, e que nem o uso de respiradores N95 foi capaz de filtrá-las efetivamente. As matérias particuladas detectadas foram menores que 1 micrômetro na sua maioria. Então, como os nossos sistemas Venturi possuem um fluxo de sucção muito semelhante a esse do estudo, eu posso afirmar que o sistema Venturi não é capaz de efetuar uma aspiração adequada. Aqui eu vou demonstrar porque muitas vezes o sugador do equipo para e porque há o risco de refluxo. Para quem foi aluno de faculdade com esse sistema, já deve ter sido surpreendido por esse ocorrido ou ouvido histórias tenebrosas. Quando se suga um volume muito grande de água, a sucção que é pequena não tem força de puxar. O sugador fica como se fosse entupido, ele fica parado, até que parte do fluido aspirado é evacuado por aqui, o peso da mangueira vai diminuindo e o vácuo retorna. É por isso que com esse tipo de válvula não há uma grande capacidade de aspiração. Mas um problema em potencial é se por um acaso entra alguma partícula sólida que entope essa válvula. Então, se fechar a saída aqui e eu injetar o ar não vai sair por aqui. Ele vai ser pressionado através daqui. Então, o que vai acabar acontecendo é um refluxo do sugador. Então, vamos ver o que acontece. Quando eu fecho essa saída com o dedo, se eu injetar o ar por aqui, o que acontece? Fechando a saída, não aspira. Quando eu libero a saída, é a aspiração. Possivelmente muitos de vocês não sabem, mas o sugador de equipo, antes de descarregar o material sugado para o esgoto, joga-o em uma caixa coletora de esgoto para que o ar seja separado da parte líquida e sólida que vai para o esgoto. O ar separado vai para o ambiente do consultório. Você já prestou atenção num detalhe? Você já notou que equipos nacionais, em sua imensa maioria, possuem somente mangueiras finas para sucção? No Brasil, por vezes encontramos um terminal mais grosso, para o uso de alguma cânula que ninguém sabe como usar, nem onde encontrar. Mas a mangueira desse terminal normalmente é uma mangueira fina também. Quando você vê equipos de outros países, sempre há uma mangueira fina como a que encontramos no Brasil, mas sempre, no mínimo, há mais uma mangueira grossa. No caso do Japão, eles possuem 2 mangueiras grossas, uma para aspiração de spray e outra para o paciente cuspir num funil aspirador. Nos equipos americanos, europeus e japoneses, há sempre uma linha com mangueira fina, de 8 milímetros de diâmetro externo e com 6,5 milímetros interno, e uma outra linha com mangueira grossa. Nos modelos mais antigos, essa mangueira tem 16 milímetros de diâmetro externo, com 12,7 milímetros interno, e mais recentemente, 20 milímetros de diâmetro externo e 16 milímetros interno. Nos equipos brasileiros, a imensa maioria apresenta apenas linhas com mangueiras finas,
mangueiras com 8 milímetros de diâmetro externo e 6,35 a 6,5 milímetros interno. Eventualmente, uma segunda mangueira igual, apenas com uma válvula para cânulas de 9 milímetros externo. Somente em modelos top de linha de algumas marcas, e ainda assim como opcional, há uma segunda linha com uma mangueira mais grossa, com válvulas para cânulas de 11 milímetros externo. O kit de bomba a vácuo para a coluna da BI possui duas mangueiras com diâmetros diferentes. Uma linha com mangueira fina, do diâmetro que normalmente conhecemos, e outra mais grossa, de 15 milímetros interno, com uma válvula, também chamada de terminal, para receber uma cânula de 11 milímetros externo. Equipamentos importados não possuem sucção por Venturi. O uso de bomba de vácuo é obrigatório nesses países. A primeira vez que eu soube disso, eu até achei que a indústria nacional era superior por possuir um sistema de sucção que não existia no exterior. Quanta ignorância! Na verdade, o sistema Venturi é muito ineficiente, por isso que ele não é aceito em outros países. Bombas de vácuo. Vamos a ela então? O estudo das bombas de vácuo é algo extremamente complexo e muito estudado na área de engenharia. Para início de conversa, é necessário frisar: o termo correto é bombas de vácuo e não bombas a vácuo. Existem muitos tipos de geração de vácuo através de bombas, mas na odontologia utilizamos basicamente três princípios. O princípio das bombas de vácuo portáteis, muito utilizadas por colegas que fazem cirurgias nos consultórios de outros colegas que não possuem bomba de vácuo, é através de pistões oscilantes ou também de membranas. Se você nunca viu uma bomba de vácuo nacional desmontada, a alma delas, onde é gerado o vácuo, na sua maioria é muito semelhante a essa. É um princípio de geração de vácuo por anel líquido. As bombas de vácuo de anel líquido possuem esse nome porque se forma literalmente um anel de líquido dentro de um compartimento onde uma turbina fora de centro gira a alta velocidade e gera esse anel. Através da alteração progressiva dos espaços de ar entre as palhetas girando, o conteúdo é puxado de um orifício de entrada e empurrado para outro orifício de descarga. Observe que ambos os orifícios se situam próximos do eixo da turbina. É necessário uma entrada de água constante para poder gerar vácuo. Assim é criado o vácuo nesse sistema, que é indicado para situações que necessitem de alto vácuo máximo, mas que não possuem um deslocamento de volume tão alto quanto as próximas bombas a seguir, as bombas centrífugas. Nesse sistema centrífugo, uma turbina recolhe o conteúdo de uma entrada central e, por força centrífuga, empurra o mesmo para a periferia do reservatório. Não precisam de água para gerar vácuo, e por esse motivo são conhecidas como bombas secas, ou bombas sem água. Como não são muito utilizadas em odontologia, não há ainda um termo consolidado por aqui. Grandes volumes de ar líquido são deslocados através desse sistema, mas em geral não produzem um vácuo máximo tão elevado quanto as bombas de anel líquido. Se você tiver curiosidade de como é o princípio de funcionamento dessas bombas, escaneie esses QR Codes e dê uma olhada nesses vídeos completos. De uma maneira geral, comparando as bombas de vácuo rotativas de anel líquido e as bombas de vácuo centrífugas, a pressão do vácuo gerado sempre vai ser maior para as bombas rotativas de anel líquido, enquanto que a vazão sempre vai ser maior para bombas de vácuo do princípio centrífugo. Essa conclusão muito importante encontrei nesse vídeo do professor Sacha Pessoa. Aliás, recomendo enormemente que, para aqueles que querem ter uma melhor compreensão de mecânica dos fluidos, que assistam e assinem o canal do professor Sacha Pessoa. Ele tem uma didática incrível e é muito espirituoso, e facilitou minha compreensão de conceitos muito complexos da área de engenharia. Mas afinal, como escolher uma bomba de vácuo? Se você fizer essa pergunta para um técnico de equipo, ele vai perguntar quantas cadeiras tem, se os dentistas trabalham simultaneamente, qual o trabalho basicamente que eles realizam. Então é feito um dimensionamento da bomba a ser comprada. Mas essa escolha de bomba, quando é feita no exterior, exige outras perguntas a serem feitas. Você deseja um funcionamento com água ou sem água? A aspiração ela é seca ou é úmida? Essa pergunta no Brasil, normalmente as pessoas não entenderiam. Uma aspiração seca, ela significa que a aspiração ela é feita na boca do paciente, todo o líquido e partículas sólidas são jogadas num esgoto próximo à cadeira e o vácuo gerado pela bomba vai puxar somente o ar para a bomba, não tendo um esgoto próximo à bomba. Se a aspiração ela é úmida, ela vai puxar todo o resíduo sólido e líquido para a bomba e esses dejetos vão ser descartados no esgoto próximo à bomba. Essa bomba vai ter um sistema de separação de amálgama, resíduos sólidos, e eu tenho que limpar esse sistema de separação periodicamente, ou isso vai ser jogado diretamente no esgoto? Como é a manutenção dessa bomba de vácuo? Ela é complicada? Ela é simples?
A minha prioridade é aspirar spray ou sugar líquidos? Você pode consultar esses artigos que eu separei aqui para você tirar algumas dúvidas. Agora, algo muito sério para pensar. Conversando com diversos técnicos de equipamentos odontológicos, a maioria que teve experiência com bombas secas relatam que são equipamentos que dão muita manutenção. Não sei exatamente o porquê dessa manutenção. Não sei também se o mesmo ocorre lá fora. Porém, nesse mundo cada vez mais consciente quanto ao uso sustentável da água, você já parou para pensar no consumo de uma bomba de vácuo que precisa de água para funcionar? Um modelo, digamos, médio, consome cerca de 0,4 litros por minuto de água encanada, 400 mililitros, quase meio litro por minuto. Você já fez o cálculo de quanta água potável vai para o esgoto a médio e longo prazo? Vou te mostrar uma conta simples. Para essa bomba de 0,4 litros por minuto, por hora, ela consome 24 litros de água. Considerando que você trabalha 6 horas por dia, em um dia, essa bomba consome 144 litros de água. Considerando que você trabalha 5 dias durante a semana, você vai ter um consumo de 720 litros por semana. Considerando 4 semanas no mês, você consumiria 2.880 litros de água por mês, só para o uso da bomba de vácuo. Então, 2.880 litros. Isso corresponde a quase 3 caixas de 1.000 litros de água por mês. Em um ano, considerando todos esses dias de trabalho, você teria um gasto de 34.560 litros de água. Isso seria igual a quase 35 caixas d'água de 1.000 litros. Realmente, esse é um valor muito alto e a gente deveria pensar em métodos para diminuir esse consumo de água potável. Pensando sustentavelmente, talvez devêssemos pensar em bombas secas, mas com uma construção mais robusta, com menos manutenção. Então, em relação a bombas de vácuo, quais especificações o dentista precisa olhar de acordo com sua necessidade? Se formos pensar em aspirar ou sugar água, saliva, sangue, precisamos avaliar o parâmetro vazão de água em litros por minuto. Porém, esse não é um parâmetro que vem nas especificações da bomba, porque varia muito de acordo com o diâmetro das mangueiras, dos encanamentos, do sugador que é colocado, ou se vai ser utilizado uma cânula. Então, como é um parâmetro muito variável, os fabricantes não fornecem esse dado. Você vai ter que olhar basicamente o vácuo máximo e a vazão de ar dessa bomba, sendo que o vácuo máximo, aquele valor que é expresso em milímetros de mercúrio, é que vai ter um peso maior nessa vazão de água. Já se eu penso em aspirar ar, spray e aerossol, o fator que eu tenho que observar agora é a vazão de ar em litros por minuto. E esse dado normalmente vem com as bombas. Esses instrumentos à esquerda são amplamente conhecidos por nós: sugador de saliva e cânulas de sucção cirúrgica. Esses instrumentos à direita são praticamente desconhecidos por nós no Brasil. Tratam-se de cânulas de aspiração de sprays. Aqui todas as cânulas estão sendo mostradas em tamanho proporcional. Veja a diferença no diâmetro. Quando você acessa o site da Dior, é possível ver toda a linha de bombas de vácuo deles. Tirando os suctores cirúrgicos, todos funcionam a seco e por centrifugação, e são projetados para entregar uma vazão de ar de no mínimo 300 litros por minuto na ponta da cânula de aspiração. Esse valor mínimo de 300 litros por minuto, preconizado pela Dior, me foi informado que foi retirado dessa norma ISO que estou mostrando a vocês. Se alguém tiver interesse, basta escanear o QR Code e comprar a norma ISO. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você sabe qual a vazão de ar de sua bomba de vácuo? Montei essa planilha de Excel com as bombas mais encontradas no mercado brasileiro e também outras do mercado internacional. Os dados foram tirados do site dos fabricantes e convertidos para a mesma grandeza para facilitar a comparação. Alguns equipamentos não dispunham de dados técnicos, porém pude fazer a mensuração de alguns desses parâmetros. Quem tiver interesse de obter uma cópia dessa planilha, a qual venho atualizando constantemente, basta entrar em contato, ok? Então temos as bombas portáteis, o fabricante mais conhecido no Brasil possivelmente é a Nevone. Temos bombas da Dabir, da Gnatus, que hoje são o grupo Aliage, são praticamente cópia uma da outra. A Schuster é uma grande fabricante também. Temos a bomba de vácuo da Christofle. Essa bomba de vácuo da Braspump, uma empresa de Amparo, ela é muito bem cotada pelos técnicos de equipamentos, porque a instalação e manutenção dela é muito fácil. Essas bombas da Deltramed de São Caetano do Sul e a Evox no Paraná têm projetos muito semelhantes entre si. Essas duas bombas de vácuo funcionam a seco por centrifugação. A bomba da Evox parece que é montada na China, enquanto a AirZap é montada em Limeira, com tecnologia nipo brasileira.
Eu li alguns reviews negativos a respeito desses equipamentos, mas conforme já disse anteriormente, para que essas bombas funcionem de maneira adequada, é necessário que todo o encanamento, equipo e linhas de aspiração sejam adequados. Além disso, não se deve esperar um alto vácuo máximo desses equipamentos, apenas uma alta vazão de ar. Portanto, não são indicadas para cirurgias. A Midmark é um dos principais fabricantes de compressores e bombas de vácuo nos Estados Unidos. Possuem uma linha muito ampla de produtos. A Ramvac também é um fabricante conhecido por lá. A alemã Dürr, ou Dur, como poderíamos chamar aqui no Brasil, ela foi a empresa que introduziu o conceito de sucção e aspiração na odontologia na década de 60. Eficiência unida a design é algo realmente fantástico. Na Itália, a Catani talvez seja a marca mais conhecida e tem uma grande linha de produtos também. Vamos colocar tudo isso num gráfico e fazer uma comparação visual dos parâmetros principais para aspiração e sucção? Então vamos montar um gráfico no qual eu vou mostrar a vazão de ar do lado esquerdo e o vácuo máximo do lado direito. Aqui a linha LVE de um equipo Olsen, eu tenho uma vazão de ar de 21 litros por minuto e o vácuo máximo de 188 milímetros de mercúrio. A bomba de vácuo Nevone, esse modelo que está sendo mostrado, tem uma vazão de ar menor ainda. A vazão de ar é de 15 litros por minuto, mas o vácuo máximo ele é bem maior. Esse é o motivo pelo qual a indicação é para a cirurgia. Eu preciso de um vácuo máximo elevado. Não interessa a vazão de ar. Esses outros modelos mais avançados da bomba Nevone possuem uma vazão de ar um pouco maior, um vácuo máximo de 635. Essa bomba Schuster é o modelo que eu possuo. Testando com a linha LVE, ou seja, na mangueira fina, eu vejo a vazão de ar dessa minha bomba 109 litros por minuto e o vácuo máximo medido nessa mesma linha 563. Essa mesma bomba Schuster, agora com uma linha HVE que eu mesmo montei no meu equipo, porque essa linha não existe no Brasil, eu montei uma linha do tipo faça você mesmo, com 19 milímetros de diâmetro interno, eu obtive, na extremidade dessa linha, 400 litros por minuto de vazão de ar e 570 milímetros de mercúrio de vácuo máximo. Ou seja, eu tenho uma vazão de ar suficiente para poder realizar uma aspiração de spray adequada. Lembrando que, segundo artigos e recomendação da DIO, eu preciso de uma vazão de ar de pelo menos 300 litros por minuto na ponta da minha cânula. Esse modelo da bomba Schuster para até um consultório, ela tem uma vazão de ar de 150 litros por minuto. O vácuo máximo 330. Vejam que uma bomba para um consultório, ela é boa para sugar sangue e saliva, mas não é recomendável para aspiração de spray. Vendo esse modelo da bomba Schuster para até 2 consultórios, os valores aumentam um pouco mais. Tem 200 de vazão de ar, 450 de vácuo máximo. Mas ainda assim, não é suficiente para aspiração de spray. Nesse modelo, para até 5 consultórios, tem uma vazão de ar de 460 litros por minuto, que já seria suficiente para aspiração de spray. E o vácuo máximo de 640 milímetros de mercúrio. Nesse modelo, para até 7 consultórios, eu tenho uma vazão de ar de 520 litros por minuto e o vácuo máximo de 720 milímetros de mercúrio. A bomba da Biciclone 2, de meio HP até 2 consultórios, ou de 1 HP até 4 consultórios. Eu tenho uma vazão de ar de 220 litros por minuto, vácuo máximo de 500. A Gnatus Biovac 2, para até 2 consultórios, vazão de ar de 200 litros por minuto, vácuo máximo de 400 milímetros de mercúrio. Christophily Supergap para um consultório, 150 e 330. Para 4 consultórios, eu tenho vazão de ar de 300 litros por minuto e 620 milímetros de mercúrio. Mais uma vez, frisando, a indicação dos fabricantes de bomba de vácuo é para sucção de saliva, sangue, líquidos. Não está se falando da aspiração de spray. Se vocês vão realizar a aspiração de spray, uma bomba dessas, que em tese seria para 4 consultórios, na verdade seria para um consultório só, e considerando que não vai ser utilizado 2 sugadores no mesmo consultório, o que acarretaria perda nessa vazão de ar em cada ponta. Esse modelo da Brastemp toca até 4 consultórios, tem uma vazão de ar de 400 litros por minuto e um vácuo máximo de 550 milímetros de mercúrio. A Deltramed para um consultório tem 120 de vazão de ar, 275 de vácuo máximo. A Deltramed de 4 consultórios, vazão de ar 300, vácuo máximo 610. A Ivox para 5 consultórios tem 460 de vazão de ar, 640 de vácuo máximo. E aqui entramos nas bombas de vácuo por princípio de centrifugação. Veja que essa Ivox EvoDry, para até 2 consultórios,
ela possui uma vazão de ar bem alta, 900 litros por minuto. Então, para spray, eu conseguiria tocar 2 consultórios tranquilo. Mas olhem que interessante, o vácuo máximo desse tipo de bomba, ele é bem menor do que os outros tipos de bomba por anel líquido. O vácuo máximo é de 150 milímetros de mercúrio. Esse valor é inclusive menor do que o Venturi do equipo Olsen, que é 188, se vocês lembrarem no gráfico lá no começo. Então, o que isso significa? Que esse tipo de bomba de vácuo ela vai me dar uma boa aspiração de spray, mas uma sucção de líquidos muito semelhante à de um sugador comum. E se eu não obedecer o diâmetro de tubulações, um equipe com mangueiras adequadas, a sucção desse tipo de equipamento vai ser muito frustrante. Aqui, a bomba de vácuo AirZ, fabricada em Limeira. Vejam que a vazão de ar é ainda maior, então para aspiração de spray seria maravilhosa. Mas vejam o vácuo máximo é ainda inferior da Ivox, 103 milímetros de mercúrio, realmente um valor muito baixo. É muito menor do que o Venturi do Olsen. Então, para sugar saliva, para fazer uma cirurgia, possivelmente o dentista vai passar raiva. E se ele não faz aspiração de spray, se ele não possui um equipo preparado para esse tipo de bomba de vácuo, certamente vai ter frustração. E não vai ter técnico que vai conseguir resolver esse problema. Esse modelo da Midmark, o PM3, toca até 2 ou 3 consultórios, vazão de ar de 453, vácuo máximo de 508 milímetros de mercúrio. O Ramvac Barracuda, para até 2 consultórios, tem 299 de vazão de ar, 635 de vácuo máximo. Esse outro modelo da Ramvac para até 3, vejam a vazão de ar como já sobe, 665, vácuo máximo 635. Agora vejam essa bomba da Dior, 1.200 litros por minuto. Essa bomba toca até 2 consultórios, consegue realizar aspiração de spray tranquilo. E o vácuo máximo é de 120 milímetros de mercúrio. Vejam que o vácuo máximo é baixo devido ao princípio da bomba de vácuo, que é por centrifugação. Esse vácuo máximo, associado a uma alta vazão de ar, ela proporciona uma sucção de saliva razoável, mas para cirurgias mais pesadas não é suficiente. Você precisaria de uma bomba de vácuo com indicação cirúrgica, com um vácuo máximo maior. Poderia até ser uma bomba de vácuo portátil, o que aliás é recomendado pela Dior. Vejam só esse modelo para até 3 consultórios, a vazão de ar de 1.500 litros por minuto. O vácuo máximo continua baixo, 120 milímetros de mercúrio. Esse modelo bem compacto da Katani possui uma vazão de ar de 1.000 litros por minuto, vácuo máximo de 158. Esse outro modelo, um pouquinho maior, 1.600 litros por minuto de vazão de ar, 210 de vácuo máximo. Agora, algo muito importante a ser considerado. Você sabia que o valor nominal da vazão de ar da sua bomba de vácuo não corresponde ao que se obtém na ponta da linha, ou seja, no sugador ou na cânula? Sim, existem perdas ao longo do caminho. E esse valor nominal que você tem no manual da sua bomba não corresponde àquilo que você tem na cânula. Isso partindo-se do pressuposto que os dados fornecidos pela empresa sejam precisos. Vamos então falar da influência do diâmetro das tubulações na vazão de ar. Existe uma diferença na recomendação do diâmetro das tubulações de aspiração ou sucção pelos fabricantes das bombas de vácuo. As bombas brasileiras convencionais, aquelas de anel líquido, recomendam instalações normalmente de 3/4 de polegada. Alguns poucos fabricantes recomendam instalações com 1 polegada. Já quando a gente está falando de bombas de alta vazão de ar pelo princípio centrífugo, marcas como Midmark, Dior, elas indicam normalmente tubulações de no mínimo 40 milímetros de diâmetro. Quando você olha o manual da Midmark, a gente pode ver que os diâmetros recomendados variam de acordo com o modelo, mas são todos bem mais calibrosos do que aqueles utilizados no Brasil. 25, 32, 40, até 50 milímetros fazendo a conversão de polegada, dependendo do modelo e da porção do encanamento a ser considerado. E nesse modelo da Dior, 40 milímetros. É o dobro dos 19 milímetros que eu tenho aqui no consultório para a bomba da Schuster. Só lembrando de algo muito básico, o cálculo de área de uma circunferência. Se considerarmos que para o diâmetro D1 eu tenho uma área A1, quando temos um diâmetro 2, no qual esse diâmetro é o dobro de D1, eu tenho a área igual a 4 vezes a área de A1. Se eu tenho D3, ou seja, o diâmetro sendo 3 vezes o diâmetro de D1, eu tenho uma área que é 9 vezes A1. Quando temos D4 igual a 4 vezes o diâmetro D1, eu tenho uma área
que é igual a 16 vezes a 1, e assim sucessivamente. Portanto, quando o diâmetro de uma tubulação for alterado em x vezes, resultará em uma área da secção transversal desse tubo igual a x elevado ao quadrado. Área e volume estão diretamente relacionados à vazão. Um mesmo volume passando por uma distância maior vai ter mais atrito com as paredes, perde velocidade e gera turbulência. Quando você tem a entrada da bomba de vácuo com um determinado diâmetro, mas a mangueira que chega tem diâmetro inferior, deve-se atentar que há uma perda daqueles valores descritos na boca da bomba de vácuo e os valores encontrados na extremidade do sistema, onde é colocada a cânula de aspiração. A equação de Bernoulli é uma das coisas básicas que se aprende no curso de engenharia. É aplicada, por exemplo, no cálculo de pressão d'água que chega da rua ou de uma caixa d'água no alto de um prédio. Não é um cálculo aplicado diretamente em bombas de vácuo, mas é um conceito que é necessário ser compreendido para entender como a variação dos diâmetros influencia na velocidade e na pressão de um sistema encanado de fluidos. A perda de carga ou perda de energia resulta do atrito interno do líquido, isto é, da sua viscosidade, da resistência oferecida pelas paredes, em virtude de sua rugosidade e das alterações nas trajetórias das partículas líquidas impostas pelas peças e dispositivos intercalados nos encanamentos. Existe uma fórmula que calcula essa perda de carga em relação direta a um fator de atrito, ao comprimento do tubo e da velocidade média do fluido, e uma relação inversa em relação ao diâmetro do encanamento e da aceleração da gravidade. Existe também a diferença entre fluxo laminar e fluxo turbulento. Existe o número de Reynolds, que depende da velocidade de um fluido dentro de uma tubulação de determinado diâmetro e de sua viscosidade cinemática. Eu sei, sua cabeça de dentista deve estar explodindo nesse momento, mas se você quiser, tudo isso se encontra facilmente disponível para estudo. Quando a gente não entende de determinado assunto, a gente olha para ele e não faz ideia de quanta ciência existe por trás daquilo, ou pelo menos deveria existir. Assim é com as bombas de vácuo. Tem muita coisa a ser estudada e que quase a totalidade dos dentistas nem imaginam. Aqui eu vou mostrar que o vácuo máximo não sofre uma influência tão significante pela alteração dos diâmetros internos. Através de um vacuômetro que eu possuo, eu fiz a medição do vácuo máximo de um aspirador de pó, do ventule do equipo Olsen e da bomba de vácuo Schuster. Todos esses dados estão tabulados ao lado para você comparar. Eu gostaria que você notasse que nesse último item da tabela, depois que foi colocado uma ponta de sugador, foi feita uma emenda com uma mangueira com um diâmetro maior para ver se o vácuo máximo aumentaria. Não aumenta. Então aqui eu devo frisar a vocês que depois que você reduziu a mangueira, mesmo que você aumente esse diâmetro depois, não há recuperação do parâmetro cujo valor foi diminuído. O diâmetro das tubulações não era um fator tão relevante porque nosso foco sempre foi em sucção de saliva, água ou sangue. Para essa finalidade, o vácuo máximo é o parâmetro mais importante. E este não sofre tanta influência pela diminuição dos diâmetros internos. E é justamente por esse motivo que o diâmetro das tubulações e mangueiras nunca foi uma preocupação para os fabricantes e técnicos de equipamentos nacionais. Agora eu vou te falar o que seria ideal em relação a comprar bombas de vácuo. Nós deveríamos ter duas bombas de conceitos diferentes. Uma para aspiração de grandes volumes de spray e pequenos volumes de líquido. Outra com grande força de sucção para líquidos e fluidos viscosos, ou seja, para cirurgias. Essas duas bombas teriam a finalidade também para não perder potência de sucção quando no uso simultâneo para ambas finalidades. Eu sei, nesse exato momento você talvez imagine que eu sou louco e talvez você esteja até me xingando. Mas se você revisar tudo que eu falei e pensar friamente, você vai entender o porquê a Dewar recomenda praticamente isso. Uma bomba de vácuo para uso geral no consultório e uma bomba de vácuo de alto vácuo máximo para cirurgias. Terminamos essa parte importantíssima dessa série. Muitos conceitos novos que tenho praticamente certeza que você nunca ouviu. Recomendo que reveja várias vezes para poder sedimentar essas informações.
No próximo capítulo dessa série, voltaremos ao assunto LVE e HVE para nos aprofundarmos neles, pois agora já podemos abordar fatores mais complexos desses conceitos. Te vejo lá.